Aô pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar uma hunt alternativa que só fica disponível quando a colmeia de Grey Island está no seu estágio 3. Esse aqui, pessoal, é um local bem bacana para Knight caçar e que quase ninguém caça. Eu particularmente gosto de jogar o jogo de uma forma diferente do pessoal rushador, que gosta aí de fazer o máximo de experiência em todos os locais que vai. Eu acho normal, pessoal, você querer fazer o máximo da hunt, tá? Mas isso daí envolve muita atenção no jogo, disponibilidade, empenho e tudo mais. Hoje em dia eu quero ficar mais de boa, caçar mais descontraído, assistindo vídeos, estudando aí outras coisas enquanto eu jogo e tudo mais. Eu sempre joguei assim. Então por isso eu acabo testando vários locais e aceitando fazer uma XP e Profit menor do que um local top. Todas as minhas hunts, se você quiser fazer o máximo dela, né? Aí dá para fazer sempre mais do que eu fiz. Hoje não vai ser diferente. Eu peguei aqui essa hunt para fazer no meu char secundário. Eu não coloquei nenhuma runa nem nada. Mas se você pegar para deixar sempre do melhor jeito, com certeza você vai aproveitar essa hunt muito mais do que deu aqui para o meu char aproveitar. Então galera, fica aí comigo que eu vou mostrar tudo sobre essa hunt e mais um pouco, logo após os patrocinadores. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Ô, salve galera, beleza? Henry na área para mais um vídeo de EK Hunt Solo. Hoje, pessoal, eu vou mostrar uma excelente hunt alternativa ali na Hive, com ela aberta no estágio 3. Então, antes de tudo aí, deixa aí o seu like para ajudar o vídeo e compre Tibia Coins no Moedas, com o melhor preço, agilidade e segurança. O link está na descrição. Para vir aqui, galera, o ideal é você ser acima do level 250, mas o ideal mesmo é você já ter level para usar uma arma elemental de gelo. Infelizmente, hoje ainda é diferente de uma arma para outra. Axe é um level, Sword é outro e Club é outro. Então, você aí tendo o level 250, já dá para usar gelo aqui com qualquer uma dos 3 tipos de armas. Então, caso você ainda não tenha aí o level para usar arma de gelo, dá para usar o físico mesmo, tá? No level 200, você já pode usar a Destruction de 2 mãos, com 3 slots. Aí já fica bem top de caçar aqui. Eu já falei algumas vezes para vocês, mas sempre é importante reforçar. Cada pessoa tem um estilo de jogo diferente de um para o outro, galera. O meu estilo faz eu gostar de locais com bastante monstros, mesmo aí que não dê uma experiência absurda como a maioria quer. Esse local aqui dos insetos, por exemplo, é um local que eu acho maneiro pra caramba pela quantidade de monstros que tem aqui, pela experiência e profit que são até que razoáveis e pelo fato do local ser um local aí bem feitinho pela Cipsoft. Isso aí conta muito pra mim, o design do local. Bom, os monstros que vamos enfrentar aqui são todos os insetos da Hive, mas o que vamos mais ver são os colos, os spidres, spitters e o aspoid.
Isso aí porque vamos ficar nos andares mais acima da Hive, na montanha da esquerda, que libera no estágio 3. Quando a Hive estiver no estágio 1, por exemplo, só vai ter os monstros na superfície da ilha e a colmeia vai estar fechada. Eu tenho um vídeo caçando ali no estágio 1 para quem quiser saber como que é. É uma hunt mais de boa do que a de hoje, para level aí 150 a mais, tá? No estágio 2, a colmeia abre e libera a torre da direita, deixando fechada essa parte aqui que a gente tá hoje. E no estágio 3, libera aqui. Qualquer hora eu faço um vídeo certinho falando sobre isso, de como pegar a montaria da Joaninha, como funciona os estágios, etc. Aqui é um local que você tem que ter bastante cuidado com o Colos e o Spidris, porque eles são monstros imprevisíveis. Eles podem combar de repente e te mandar para o tempo. Para evitar isso, esteja aí sempre preparado com os 2 Imbuements Powerful de Vampirismo e Void. Sempre esteja com isso se você quiser caçar mais tranquilamente. Se você chegar aqui e ver que está muito difícil, você pode caçar nas paredes. Então identifica aí uns cantos estratégicos para ficar aí uns 5 monstros em você no máximo, tá? Só pegue mais se o char aguentar. E para saber isso, só testando cada um com seu char. Para se defender melhor, caso precise, utilize aí itens de proteção contra a terra, ou algum imbuement de proteção contra a terra. Vai te ajudar bastante. Mas só coloque o imbuement de proteção contra a terra se você for caçar aqui mais vezes. Eu realmente acho que não seja necessário se você já tiver aí com os skills 100. Mas cada um vai saber da sua necessidade. Se você já tiver os bestiários daqui, você pode colocar uma Dodge no Spidris para anular alguns danos deles, porque tem um pouco mais de Spidris do que os Colos. Agora, se você for usar as runas para finalizar eles mais rápido, aí compensa colocar uma Freeze no Colos e uma Zap ou Inflame no Spidris. O legal daqui, galera, é que se você for pegar todos os andares, desde o térreo, ficar subindo e descendo as torres, você já vai adiantando uns 7 monstros para bestiários. Para quem estiver procurando aí por mais pontos de charmes, aqui é um bom local. Tirando o Colos e o Spidris, os outros monstros são fracos, tá, galera? Você pode pegar eles tranquilamente e fechar a box sem medo. Mas quando vier Colos e Spidris junto, fica atento e deixa no máximo uns 3 deles em você. Mais que isso, fica muito perigoso. E detalhe, galera, fique esperto nas poeirinhas também. Se vier um Spidris com poeirinha 5 ou um Colos 5, cara, considera ficar com poucos monstros aí para você não se lascar. Realmente, esses monstros aí com poeirinhas, eles são diferenciados e fazem um estrago grande. A experiência daqui, pessoal, em alguns momentos, ficou na faixa do 2kk hora no 150% e ficou oscilando por volta ali dos 1.7kk hora, tá? Mas como eu falei, dá para fazer um pouco mais que 2kk hora se você caçar focado e acostumar com o local. É um bom lugar para upar. O Profit ficou na faixa dos 210k. Um bom Profit para essa faixa de level. E por ser um local aí mais vazio do que a maioria, tá? Vale a pena considerar caçar aqui de vez em quando. O loot pode oscilar bastante também, porque depende de sorte sempre, né? Tem vezes aí que faz menos que isso e tem vezes que faz muito mais que isso aí. O importante é você saber que aqui é mais uma opção de hunt para caso tudo esteja lotado, principalmente em dias de evento. E cuidado no último andar, tá, galera? Vocês podem pegar lá se quiser, mas sempre no último andar da torre da esquerda e da direita, ambos têm o Hive Overseer, que tem o formato aí de um Colos e ataca de longe. Eles são bem fortes e summonam aí 2 Spidris Elites com eles. Se vocês não souberem lidar com ele, pode acabar sendo uma ameaça grande para você, tá? Mas se você quiser tentar, basta puxar ele com Exê Thump Reis e mandar ver, beleza? Então, por favor aí, galera, considera deixar o like para ajudar o vídeo. E se não tiver gostado também, pode mandar o dislike aí. Mas deixa um comentário de como melhorar o vídeo para vocês, tá? Com certeza eu vou sempre tentar melhorar para sempre trazer mais novidades e mais detalhes dos locais para deixar mais fácil aí de vocês assistir, tá? Então eu agradeço a todos vocês aí por ter assistido até aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!